Pessoal, aqui eu coloquei dois exemplos para a gente trabalhar um pouquinho com essa equação da primeira lei de Ohm, que é uma equação muito importante. Ela serve tanto para resolver exercícios fáceis como exercícios difíceis, né? É a principal equação de circuito elétrico, porque ela relaciona as três principais grandezas: a resistência, a tensão ou voltagem, a corrente elétrica. O que é resistência? Resistência é a oposição, é uma grandeza física que mede o grau de dificuldade à passagem de corrente elétrica. O que é corrente elétrica I? Corrente elétrica é o movimento de cargas, movimento ordenado de cargas elétricas, que na nossa rede elétrica é o movimento de elétrons através dos fios de cobre, cuja função desse movimento de elétrons é transportar energia. Energia produzida por quem? Por um gerador que produz a voltagem, a tensão elétrica, a diferença de potencial, né, que vai fornecer, que vai puxar esses elétrons para formar a corrente elétrica e passar energia a eles. Então, essas três grandezas, elas estão presentes no circuito o tempo todinho. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma lâmpada é percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes. Sabe-se que ela está ligada a uma rede de tensão de 220 volts. Determine a resistência elétrica do seu filamento. Então, isso é uma lâmpada comum, uma lâmpada incandescente. Primeiro dado: uma lâmpada é percorrida por uma corrente elétrica. A corrente elétrica é representada pela letra I, de 2 amperes. Unidade tem que ser o A maiúsculo, que significa amperes. Sabe-se que ela está ligada a uma rede de tensão, ou seja, a tensão elétrica dessa rede, do gerador dessa rede, é de 220 volts. A tensão é dada em volts. Determine a resistência. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Então, no lugar da tensão, nós vamos colocar 220. No lugar do I, nós vamos colocar 2 amperes. Como é que eu resolvo agora? Esse tracinho de divisão. Resistência 220 dividido por 2. 220 dividido por 2 vai dar 110. Volts dividido por amperes dá o ohm, que é essa letra grega que é o ômega, né? Mas nós vamos falar ohm. Então, a resistência elétrica é de 110 ohms, que essa lâmpada oferece. Exemplo número 2. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor de um ferro elétrico sob tensão de 120 volts. Sabendo que a sua resistência elétrica mede 100 ohms, calcule a intensidade da corrente. Qual letra que representa a corrente elétrica? O I. De um ferro elétrico, né? Essa corrente percorre o resistor de um ferro elétrico que está ligado a uma rede de tensão. Qual letra que representa a tensão? O U, de 120 volts. Sabendo que a sua resistência elétrica mede 100 ohms, resistência 100 ohms. Qual que é a nossa equação? R igual a U sobre I. Agora eu tenho R. Quanto que vale o R? O R vale 100, então no lugar do R eu vou colocar 100. É igual ao U. Quanto que vale o U? O U também eu tenho, 120 volts. Põe aqui no lugar do U. Dividido pelo I. Agora, como a gente tem um número dividido por uma variável, por uma incógnita, não tem jeito de resolver. Então, o nosso critério da matemática é multiplicar em cruz. 100 vezes I, multiplica a primeira diagonal com a variável. 100 vezes I dá 100I. Iguala 1 vezes 120, dá 120. Lembrando que aqui debaixo do 100 é 1. Quando não tem denominador é porque é 1. 100 vezes I, 100I. 1 vezes 120, 120. Isola o I. O número que está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar 120 dividido por 100. 120 dividido por 100 vai dar 1,2. Então, a corrente elétrica que atravessa esse resistor é de 1,2 amperes, que já é uma correntezinha alta. Vou deixar um pouquinho aqui no exemplo número 2, para quem quiser copiar, né? Aqui, o exemplo número 1. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau.